Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Toda nossa semana nós temos aqui a Prosa Franca, toda terça-feira às 18 horas, horário de Mato Grosso, e 19 horas, horário de Brasília. Então nós teremos hoje aqui mais uma Prosa Franca com o professor Dr. Franks Márcio, onde nós iremos falar sobre o filme Pantera Negra e a discriminação racial. Aproveite você que está aqui, ó, temos aqui já o João, o Felipe, sejam todos bem-vindos. Aproveite, convide seus amigos, aperte aqui o aviãozinho, ó, aperta o aviãozinho e convide ele sobre o racismo, Pantera Negra e a discriminação racial. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta e participe conosco dessa prosa franca, a nossa live de hoje. Boa noite, professor Franks. Boa noite a todos, tudo jóia? Que bom estar novamente aqui. E agora espero que sem problemas. Teve umas aulas aqui de live, porque o problema a princípio, depois troquei a internet, né? E aí nada tá dando certo, mas agora acho que agora vai ajeitar e vai arrumar e vai dar certo, tá bom? Então, mas boa noite a todos e a todas que estão conosco, né? Novamente, sempre um prazer estar aqui desfrutando desse momento de partilhar, de troca de ideias, de conhecimento, a fim de que tenhamos uma sociedade melhor para todos, né? Então, e a função do professor, a função do estudante sempre é buscar o melhor para a sociedade. E é um prazer novamente estar aqui trabalhando com essas ideias, né? Ideias aí que são relevantes para o nosso crescimento aí intelectual. Ok, então nós temos aqui nossa prosa franca, lembrando que toda terça-feira, às 18 horas, horário de Mato Grosso, e 19 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui dialogando sobre um tema atual, relevante, com o professor Dr. Franks Márcio. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre Pantera Negra, o filme Pantera Negra, e a discriminação racial. Qual é a ligação, professor Frank, sobre Pantera, o filme e a discriminação racial? Beleza, né? Então todo mundo lembra, né, que há dias atrás, dia 28, né, do mês de agosto, faleceu, né, Chadwick Boseman, né? Falar de Boseman apenas que é uma questão aqui no nosso cuiabanês aqui. Boseman era um ator, né, que faleceu precocemente por conta de um câncer e mesmo acometido já pela doença, fazendo já as quimioterapias, tratamentos necessários, né, para tentar combater o câncer, ele gravou o filme, né, Pantera Negra. Pantera Negra, ele é especial para a história racial norte-americana. Por quê? Porque Pantera Negra foi o primeiro filme, né, que a Marvel fez dos grandes heróis negros, certo? Norte-americanos. Aí você poderia falar, mas esse filme nada mais é que um retrato de um grande, né, destaque em quadrinhos, que era, né? Aí o Pantera Negra na história de quadrinhos da Marvel, sim, é verdade. Então, para você entender como que funciona, você precisa ler qual é o contexto histórico disso. E aí está a riqueza dos detalhes que a pessoa aparentemente só olha, só lê assim, né? Muito por cima e não tem análise crítica do caso. Bem, eu vou fazer uma análise do filme, porque filme não é meu forte, vou fazer uma análise histórica, geopolítica da coisa. Nos anos 60, havia no contexto internacional a Guerra Fria, guerra entre americanos versus soviéticos, disputava a hegemonia global. E os norte-americanos, desde 50, começo da Guerra Fria, já tinham inventado, né, heróis que eram heróis que produziam, né, o modo de viver americano contra, claro, os soviéticos. Isso tudo bem. Só que nos anos 60, começa a crescer nos Estados Unidos, a partir de Rosa Parks, né, começa a crescer nos Estados Unidos a briga por uma igualdade racial. Lembrando que a legislação norte-americana ela é altamente sectária, né? Ela permite a discriminação racial. Você pode ser racista e não é ilegal nos Estados Unidos. E os negros queriam igualdade racial.
E por que eu falo a partir de Rosa Parks? Rosa Parks virou filme, virou livro e assim por diante, né? Foi tema de Enem, para quem está fazendo Enem aí, foi tema de redação no Enem, inclusive. Rosa Parks, ela era uma empregada doméstica que tinha a obrigação de, ao entrar um branco no ônibus, ela tinha que dar o lugar dela para um banco sentado. Ela adentrou certo dia, né, no ônibus, ela estava sentada, mandaram ela levantar, falou que não levantaria. E o motorista ameaçou parar o ônibus, chamar a polícia, ela falou que não levantaria do mesmo jeito, foi com a polícia, ela foi presa, foi julgada, condenada, só porque ela estava, não deu lugar branco dentro, né, da, do espaço do ônibus. Então, quando Rosa Parks surge também esse levante negro contra brancos dos Estados Unidos. Não contra branco, mas contra a discriminação racial. E aí surge grande orador, grande pastor, né, grande ativista, Martin Luther King. Luther King começa a pregar, né, pregar nas igrejas, depois nas praças públicas, exigindo uma igualdade racial. Lembrando que Luther King ele foi educado, estudou na região norte dos Estados Unidos, onde a discriminação era muito menor comparado com o sul dos Estados Unidos. Rosa Parks, até o Bozeman, é da Carolina do Sul, ou seja, da região sul dos Estados Unidos, onde existia muito forte a segregação racial. E aí, Luther King começa a pregar, e tem aquele célebre discurso dele, né? Que ele falou, I have a dream, né? Eu tenho um sonho em que os meus filhos sejam julgados, né? Pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. E vai discorrendo sobre o texto dele. Então, quando esse texto ocorre, e aí há um levante popular, há uma briga para que negros tivessem igualdade racial em relação a brancos. Aí você poderia dizer, o que isso tem a ver com o nosso Pantera Negra? Tudo a ver. Porque nesse contexto de discriminação racial, de levante negro, é nesse contexto em que pessoas negras estavam sendo discriminadas, violentadas, de todo ponto de vista pela polícia, é que a Marvel viu para arrefecer, para diminuir essa briga racial nos Estados Unidos, é que a Marvel cria aí uma história em quadrinhos em que o personagem principal é o negro, que é a Pantera Negra. Então a Pantera Negra surge nesse contexto, para poder amenizar a questão racial. Certo? E aí cabe ressaltar que essa questão racial é histórica nos Estados Unidos, mas ela só vai ter força a partir dos anos 60. Certo? Mas o que Boseman tem a ver com isso? Né? Tem a ver com isso que a história em quadrinhos surge nos anos 60, só que só liberaram o filme de 66, só em 2018 surge o filme. Por que 2018? Porque a partir de 2018, novamente aumenta as tensões sociais, raciais nos Estados Unidos. Você pegar 2017, porque quando Trump ganhou as eleições em 2016, a partir de 2017, o orgulho branco, a bandeira racial branca começou a ficar muito forte nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan, que é um grupo radical, extremista branco, começou a atuar muito forte nos Estados Unidos. Então lá tem passeatas de brancos contra negros. É parte da liberdade norte-americana. Por conta disso, esses brancos começam a ter pressão para que o agente negro da história de quadrinhos vire um filme. E aí sim, acaba virando um filme, né? Aí o Pantera Negra 2018. Então, ele é nesse contexto histórico, político, que surge esse filme, a 2018, e a história em quadrinhos dos anos 60. Ok, então a gente percebe aí o tempo, né, da história em quadrinho para o filme. Então você vê que está enraizado, é a questão do racismo estrutural que fala, professor? Esse é o chamado racismo estrutural, certo? Dentro do que é estrutural? Está entranhado dentro da sociedade. Ou seja, a pessoa nem percebe que é uma atitude racista, porque foi normalizado, infelizmente. Essa normalização da violência, normalização da discriminação racial, é essa normalização que é chamada de racismo estrutural.
foi cunhado, né, no Brasil, e aí se espalha pelo mundo esse tipo de neologismo, né? Ok, temos aqui alguns comentários. A Rejane está dizendo que gosta de mais desse professor. Cavalcante, temos a Lenora, Juraci, Paulo César, Isaías Miranda, Magalhães, Lene Laura, Renata Sete, Rejane, Daniele. Temos várias pessoas aqui na live. Aproveite e deixe aqui a sua pergunta, seu comentário sobre o tema Pantera Negra e a discriminação racial. Esse filme foi lançado para o mundo todo, então tem por trás dele a questão histórica racial. No Brasil, nós não temos um filme Pantera Negra brasileiro, mas também existe a questão do racismo? E a questão racial brasileira, há um mito, né? A democracia já foi cantada, escrita, né? Recitada pelos sociólogos, o mito da igualdade racial no Brasil. Isso é apenas um mito, porque não há uma igualdade racial no Brasil. O Brasil é um país em que temos uma grande discriminação racial entre brancos e negros. E isso, claro, desde o período escravocrata, né? Mesmo com as leis abolicionistas dos anos 50 e 60, do século XIX, isso não resolveu. Lei dos sexagenários, lei do ventre livre, né? Que vai desencadear, né? Eusébio de Queiroz, desencadear aí na Lei Áurea, não há essa igualdade racial dentro dos Estados Unidos. Ok? Então, Estados Unidos, o Estado brasileiro, assim como nos Estados Unidos. E vou te provar agora por que não há igualdade racial no Brasil. Bem, um indicador aqui de 2019, pegando como referência Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em 2019, em confronto, aqui não cabe o julgamento se for confronto, se eu estava certo ou estava errado. Não interessa, tá bom? Em confronto entre policiais e outras pessoas, morreram 1.075 pessoas que não eram policiais. Então, mas era bandido, não era bandido, bala perdida, não vem o caso. Mas a Polícia do Rio, em 2019, matou 1.075 pessoas. De forma justa ou não justa, não é o tema agora, questão da violência, né? Mas a questão racial. Agora, quando for pesquisar qual era o grupo étnico da maioria das pessoas que morreram, pasmem os senhores e senhoras o seguinte, 80%, olha que número absurdo para os nossos dias, 80% das pessoas que morreram, em confronto ou não pela polícia, mas morreu a partir das armas letais dos policiais, eram de origem étnica negra. Então, eu não estou dando mérito, mas é que fala que o negro é mais bandido, é mais ladrão, isso não existe. Falando que há um número muito grande de pessoas negras morrendo na mão do aparelhamento do Estado, que é a polícia. Então, isso precisa ser olhado com atenção pelos geógrafos, sociólogos, né? Pelos entendidos em violência. Vou te dar um outro indicador assim bem interessante, né? Na última década, pegando 2009 a 2000, junho de 2010 a junho de 2020, dado bem recente agora, né? Na última década, as mortes violentas no Brasil, e agora eu não estou falando de mortes pela polícia, assassinatos entre civis com civil, né? Grupo armado contra grupo armado, polícia e grupo armado, polícia civil, pegando como um todo, as mortes no Brasil caíram 12,9%. Há de se comemorar. Opa! Então, percentualmente, morrem menos brasileiros. 12,9% menos brasileiros morrendo. Só que quando eu olho pelo grupo étnico, o mesmo indicador que fala que caímos praticamente 13% nos óbitos no Brasil, nos assassinatos no Brasil em 10 anos, o mesmo indicador fala o seguinte, que quando eu falo de grupo étnico, negros, eu tive um aumento de 11,5% a mais de negros morrendo. Então, eu não posso afirmar que somos iguais racialmente. Porque se o indicador diz que as mortes estão caindo como um todo, mesmo assim, a morte entre negros
está crescendo, há um índice, a clara evidência pelos indicadores que estamos nos remetendo a um problema racial brasileiro. E isto não é um caso localizado no Rio de Janeiro, ou em Cuiabá, ou... Não, não. Ele é geral no Brasil. E nós estamos falando de renda, não. Renda seria uma outra conversa, um outro dia. É só uma questão étnica. Então, temos muitos negros morrendo no Brasil. Morrem-se mais negros do que brancos. Como a população majoritariamente não é negra. Então, há o indicador racial aí embutido. Então, é como se o negro valesse menos. É que muitas pessoas tratam o negro, né? Eu vejo, conheço maridos que, como a esposa é negra, ela acha que a esposa é uma empregada dele. Por quê? É o racismo estrutural que está perpetualizado, né, dentre aí as pessoas, desde a sua origem, né? E temos pessoas, e não é raro isso, infelizmente, que os pais não querem que os filhos tenham um relacionamento amoroso com o negro ou com uma negra. Por quê? Por meramente uma questão racial. Então, não é um caso isolado, é uma questão estrutural no Brasil, a questão racial. Então, o racismo no Brasil, ele é forte, muito forte, e está entranhado na sociedade e foi normatizado, que é pior ainda. Tanto é que quando as pessoas aí vira e mexe e veem nos jornais mostrando, né? Você não está mostrando na televisão um policial à paisana, porque viu o negro de moto, achou que seria assaltado, já enquadrou o negro, né? E já queria atirar no negro. Foi preso o negro. Dias atrás, um outro negro estava andando de moto, a polícia achou que ele estava fugindo, né? Por ser negro, acabou sendo alvejado e, infelizmente, morto. Ou seja, negros, aí nos Estados Unidos, né? Vidas negras importam, seja ela no Brasil, seja ela nos Estados Unidos. E essa questão racial nós temos que trazer à tona. Por quê? Porque ela é extremamente relevante para o nosso crescimento como sociedade. Ok, o Isaías Miranda aqui, grande Isaías, do restaurante que nutre, está fazendo uma pergunta. Desde que época começou essa segregação racial no mundo? Bem, beleza. Falar da resposta, né? Eu quero fazer uma propaganda. Acabei de agora há pouco no Rei Isaías e no Pode Fofoca, mas eu ganhei umas 20 mangas, né? Está aqui já esperando o meu, né? Obrigado, Isaías, né, que está conosco, nos vendo e ouvindo. Obrigado pelas mangas aí, deixou na casa dele lá guardadinha, a Zenira, esposa dele, me deu, né? Tá aqui em casa já guardadinha para logo mais, depois da live, eu ficar dando uma manguinha aí para fazer a minha janta, né? Mas vamos lá, voltando. Aquilo da segregação racial, ela não é então, local, nem ela é quase que atemporal. Porque se você pegar os tempos bíblicos, você vai encontrar escravidão de negros. Por exemplo, lá, Salomão, ele tinha a Sulamita, a mulher que ele realmente amou, lá nos tempos bíblicos, né? Sulamita o quê? Era uma negra etíope. Ou seja, tinha esse processo de discriminação racial desde os tempos bíblicos. Pulando agora para a era moderna, né? O período de expansão dos mares, a partir do século XV, XVI, também é um período que cresce muito. Por quê? Porque ocorre a ocupação da África e da Ásia, e essa ocupação automaticamente era o mercado escravocrata. Nós tínhamos escravos, né? Não obrigatoriamente negros, mas tem também negros, né, na história. Agora, cresce muito no mundo através da chamada mercância, do comércio negreiro, que ele não é só feito pelo Portugal, por portugueses, por ingleses, por franceses, por espanhóis, por alemães. Então, esse grupo, essa comunidade negra, ela é discriminada, né? E vira mercadoria com a expansão do comércio nos mares a partir do século XV, século XVI. E quando você vai hoje nos Estados Unidos, você vai hoje na Inglaterra, você vai hoje na França, na Alemanha, se encontra uma comunidade negra numerosa. E mesmo assim ela sofre esse processo de discriminação racial. Então, ela não começou agora. Agora ela perpetua até nossos dias. E aí que está o equívoco, né? Está o erro.
Não é porque historicamente tivemos esse período escravocrata, de mercância, de exploração étnica, racial, que tem que perpetuar isso. Pelo contrário, nós precisamos, certo? Trabalhar para que isso não perpetue. Então, a nossa função na sociedade é evitar que aí discriminação racial. E cabe cada um de nós aí, né, trabalharmos pela essa igualdade racial, seja em Cuiabá, seja no Brasil, ou seja no mundo. Ok, temos aqui o João Aurélio dizendo, professor, excelente ponto de vista, o conhecimento, né, demonstrado na live. Deixa aqui a sua pergunta, seu comentário, aperte o coraçãozinho, já estamos encerrando a nossa live, falta pouco tempo e aproveite para deixar a sua pergunta. Professor Franks, podemos dizer sobre a questão do racismo estrutural, que os Estados Unidos têm um racismo estrutural maior do que o racismo estrutural no Brasil? Eu posso Qual dizer que é a que sua percepção? o racismo no Brasil ele é mais danoso. Por quê? Porque ele é disfarçado. É disfarçado, ele é maquiado. Porque nós ainda não nos acostumamos a ver os negros, né, no topo da sociedade, no topo dos cargos. Negro como presidente do Brasil ainda é algo que nós não vemos. Pegar ao negro pelo Tribunal Federal, nós já vimos, e chamou atenção no Brasil. Nossa, Joaquim Barbosa, ver o negro no Brasil. Então ele esteve lá, tá, pela sua competência, mas as pessoas não estão ainda normatizaram, né, ou normalizaram ver o negro como presidente ou como membro, né, do Supremo Tribunal Federal. Nós temos, e os negros são igualmente competentes. Então no Brasil, como ele é mais sutil, ele é disfarçado, ele chega a ser mais danoso. Por quê? Porque nós não aceitamos ter esse negro no topo da sociedade. Nos Estados Unidos, o racismo é declarado. Ou seja, as pessoas, elas levantam a bandeira a favor do racismo, da segregação racial. E isto é normal também lá. É normal para eles lá. Então é normatizado. Por quê? Porque é legalizado isso. Então, dias atrás, nos protestos que tivemos nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, armado, né, foi lá, acabou matando outros tantos lá, estava tendo um levante popular, entrou em choque os brancos antinegros com os negros, né, querendo igualdade racial. E isto, claro, causou, assim, chamou atenção, porque aí foram pegar o perfil do jovem, 17 anos, é orgulho dos azuis, orgulho branco, isto, aquilo, ou seja, já difundido as ideias anti-negros nos Estados Unidos. Então, no Brasil, ela é normatizado, normalizado, disfarçado. Isso torna o Brasil extremamente danoso. Agora, quem gosta de basquete aí vai lembrar da NBA, né? NBA, certo? Basquete é o principal esporte nos Estados Unidos, porque é um esporte americano. O esporte mais visto nos Estados Unidos é o basquete. A NBA, que hoje está boa, está na Bíblia, né? Tá lá, toda a quadra, tá lá, né? Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Por quê? Porque a maior parte da NBA é composta de jogadores. E aí eles continuam também na questão antirracial dos Estados Unidos. E aí eles conseguiram colocar a maior empresa, né, de entretenimento ligada aí à NBA, que é o grupo Disney, para poder transmitir que o Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. E todo o início de jogo, o Candy Nacional, né, norte-americano, fazem a posição lá de joelhos, né, unidos, todo treinador, né, todo técnico, juiz, né, tá lá, né, justiça racial, né, eu estou lá na Índia, justiça racial nos Estados Unidos, pregando para que tenhamos o quê? Uma justiça racial dentro de um país altamente segregacionista. O Bosman, que morreu recentemente, ele mesmo estudou na Carolina do Sul, numa faculdade em que foi uma das primeiras faculdades nos Estados Unidos a receber negros. Só para você ter uma ideia. A faculdade nem negro recebia lá nos Estados Unidos. Foi uma das primeiras faculdades, e essa faculdade que ele fez na Carolina do Sul é uma faculdade em que 90% dos que entram na faculdade são negros.
Ou seja, teve que fazer uma faculdade para negros porque não há essa igualdade racial. E o ator é altamente competente, ele é roteirista, é diretor, ator, né? E outro detalhe interessante sobre o filme, voltando sobre o filme agora, o filme Pantera Negra chama atenção porque é o primeiro filme que a maior parte dos diretores, dos técnicos, né, da parte da técnica eram negros, e a maior parte dos atores eram negros, e os negros faziam os papéis principais. Isso é uma exceção na história da filmografia norte-americana. E posso dizer, filmografia do mundo. Então, porque geralmente nos filmes os negros é o quê? Estereotipado. É tido como uma pessoa de segunda classe, ele é o empregado, ele é o matador, ou seja, e para nós isso é normal. Pega aí nas novelas, que tanto se prega hoje pela Globo, igualdade racial, mas novelas mesmo globais são novelas em que é raro negros no topo, né? Aí das novelas, sendo o ator ou atriz principal das novelas. Na TV, no jornalismo, né? Heraldo Pereira, agora a Maju, né? São exceções à regra. Glória Maria, são exceções à regra. Por quê? Porque nós não nos acostumamos a ver esse negro nesse topo da sociedade. Ok, a Carol está dizendo aqui que fora o contexto etimológico da palavra negro, que na verdade o certo seria o preto, né? Cor A preta, né? preta, né? Porque quando eu falo negro é do grupo étnico negroide. Então, quando eu falo negro, é do grupo étnico negroide, né? Porque a cor preta. Nós pretos, né? Porque vidas pretas Hum. importam. Pretos, a coloração preta importa. É que nem branco. Branco não fala branco, o correto é caucasoide. Certo? Mas nós, assim, popularizamos chamado de branco, né? Então não é negroide nem caucasoide, é brancos e negros que nós aí colocamos no Brasil, né? Ok, então, aperte teu coraçãozinho, já estamos chegando no final da nossa prosa franca. Só lembrando que todas as terças-feiras, às 18 horas, horário de Mato Grosso, 19 horas, horário de Brasília, nós temos aqui um bate-papo descontraído com o professor Franks sobre um tema da atualizado. E hoje o tema, já finalizando, é sobre Pantera Negra e a discriminação racial. Franks, se você fosse o presidente do Brasil, que políticas públicas você poderia lançar para reduzir essa desigualdade racial, essa questão do racismo no Brasil, do racismo camuflado? Bem, para que você consiga ter uma igualdade racial, é preciso políticas afirmativas. Muita gente é contra isso, mas é necessário. As políticas afirmativas, elas são eficazes se forem feitas por um período X de tempo. Como eu citei agora, a faculdade norte-americana é faculdade para negros. Isso pode ser feito? Pode ser feito no Brasil sem problema nenhum. Mas para quê? Vai poder fazer uma ideologia de negro? Não, é para poder dar as mesmas chances que os negros em relação aos brancos. A racial brasileira começou em 2012, né? 10 anos para que o Brasil tivesse aí políticas afirmativas. Elas se vão ser renovadas ou não, nós não sabemos, né? Mas até 2022 nós temos políticas afirmativas que reservam vagas para negros. Por quê? Para que nós tenhamos os negros ascendendo em termos sociais. Agora, você não consegue com uma canetada provocar igualdade racial. Se consegue quando você consegue entranhar dentro das famílias esse conceito de igualdade, de respeito, né? De empatia em relação a outro grupo étnico. E as pessoas, assim, infelizmente, elas não fazem isso. Pelo contrário, elas reforçam o processo discriminatório. Então, no Brasil, é necessário que tenhamos políticas públicas? Sim, é necessário. Que tenhamos espaços, né, reservados para negros dentro das faculdades? Sim, por quê? Porque a educação é ela que vai fazer essa transformação. Agora, eu não posso só me prender nessa... eu fiz a política afirmativa e resolvi o problema. Não, não é assim. Eu, além disso, eu preciso lá, em tenridade, trabalhar com o currículo escolar a fim de que tenhamos uma geração crescendo em que ela aceita o outro mesmo diante das diferenças. É isso que nós precisamos no país, em Cuiabá ou em qualquer lugar do Brasil.
Então, nós não podemos reforçar a discriminação, e sim atenuar esse processo discriminatório. Ok, então é continuar com as políticas públicas ou ações afirmativas, que é para reduzir essas desigualdades raciais, mas de forma temporária. Tanto cota para concurso, cota para faculdade, seria isso. Isso só é válido se for temporal, ou seja, 10 anos, 15 anos, 20 anos, sabe sei lá quantos anos. Mas ele não pode ser ad eterno, que precisa ter um período e concomitante a isso. Por exemplo, o Brasil fez a política afirmativa, tem quase 10 anos, mas nem por isso reverberou em negros no topo da sociedade. Por quê? Porque não se investiu no currículo lá das crianças, né, de 10 anos para trás, para que eles pudessem estar crescendo mais empáticos ao do grupo racial. Isso faltou no país. Ok. O Paulo César, PC, está dizendo o seguinte, uma pergunta. Temos um cuiabano negro em evidência? No Você Brasil, né? lembra, recorda? No Brasil, né? Nós temos atores, né? Negros aqui regionais, né? Que são negros. Por exemplo, Nick Lau, né? O Astrevo, né? Que é o Lau, né? O Astrevo, ninguém conhece o Astrevo, né? É o Lau. Lau é um negro que se desponta na cultura regional. Só que isso ainda é muito pouco. Vicente Paulo é outro artista plástico também conhecido, negro, aqui em termos regionais, certo? Mas isso precisava expandir a nível nacional. Então, a nível nacional, nós não temos políticos proeminentes a nível nacional que se destacam no Brasil, de cor nenhuma, né? E aí, muito menos negro, infelizmente. Dentro da... Você vai pegar aí, por exemplo, o governador não é negro, o vice não é negro, né? Você pegar os senadores, não são negros, deputados federais não são negros, pegar na Assembleia Legislativa, não temos negros na Assembleia Legislativa, certo? Nós não temos na Câmara Municipal, nós não temos negros também na Câmara Municipal, ou seja, nós temos pouca representatividade política, certo? No estado de Mato Grosso em relação aos negros. Então, um exemplo clássico do Brasil. Então, falta-nos, tem um gap, né? Tem um buraco aí, né? Que precisa ser preenchido por um grupo de negros que chega a cada dia aí, né? Mais capacitado para que eles possam ocupar os espaços que lhe pertencem, né? É o que chamou-se de lugar de fala, né? O lugar de fala é o quê? É o lugar que tem autoridade para falar porque sofre na pele o processo discriminatório. O PC está dizendo aqui. Eu sou fã de carteirinha do Nick Lau, sim. Então, É o artista cuiabano. é um ator negro, né? Que se destaca aí, né? Dentro do cenário regional. Ok, então nós temos que, para tentar reverter essa situação, com políticas públicas, com ações afirmativas, temporal, e investir bastante na educação, na base, para que tenha um resultado futuro aí, que quebre um pouco ou diminua esse racismo estrutural que existe no Brasil. Como também existe nos Estados Unidos, e o filme trouxe esse contexto. Professor, considerações finais, mas antes deixa eu falar aqui, temos algumas pessoas que entraram, temos o Personal Robson, o PC já estava aqui, mamãe de Josué de Deus, a Carol Dalmagro, quem mais? Manuele e outras pessoas que entraram aqui, que nós já falamos. Suas considerações finais para fecharmos a live de hoje, que tratou do tema Pantera Negra e a discriminação racial. Maravilha. Então, quero agradecer novamente a todos pelo espaço, né? E que possamos divulgar nossas ideias, né? Então, esse é um espaço, assim, aberto, é um espaço democrático que as pessoas podem divulgar. Então, se você aí gostou desse tema, né? Você pode aí divulgar para os seus amigos que sempre, né? Às terças-feiras temos uma ideia relevante da sociedade que é discutida aqui entre nós, com o nosso público, né? A fim de que divulguemos aí e tenhamos, claro, né? Em breve uma sociedade melhor para todos, que todos nós queremos, né? Então, um abraço a todos e a todas, né? Muito obrigado. Se você tem um tema que considera relevante, pode nos mandar também. Pode nos mandar sem problema. Nós vamos aí apreciar e vamos comentar aqui, né? Nesse espaço que nós temos aí sempre às terças-feiras, né? Prosa Franca.
Ok, muito obrigado aí, professor Franks. Obrigado às pessoas que participaram. Carol está dizendo obrigado. Parabéns pela live, né? Tem sido ótimo. Obrigado por todos aqueles que comentaram, perguntaram, curtiram, que compartilharam. Lembrando que todas as terças-feiras, 18 horas, você tem que estar presente aqui na nossa prosa franca, horário de Mato Grosso, 19 horas, horário de Brasília, que nós estamos aqui tratando com o professor Dr. Franks Márcio sobre um tema relevante para a nossa cidade. O tema de hoje já acabou, mas lembrando que estará disponível no IGTV do Instagram e também do YouTube. Então, que você possa depois compartilhar, possa curtir, possa comentar dessa gravação que estará ali disposta. Acima de tudo, questão racial, nós temos que ter a questão da empatia. O professor trouxe essa palavra muito forte, tão bonita, tão falada e pouco aplicada. Se colocar no lugar do outro, tentando entender as características dos outros, do outro, da situação do outro, da limitação do outro. Não é algo fácil. Não é só questão de racial, mas vai de qualquer quesito, de qualquer situação. Então, que possamos ter a empatia e também aceitar as políticas públicas, divulgar esse assunto que é de extrema relevante aí para a nossa sociedade. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, Juraci. Né, que mandou um abraço para nós aí. Tudo bom. Até mais, tchau, tchau.